Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei qual é o horário que você assistirá a este nosso encontro aqui do nosso curso de psicopatologia. Mas seja muito bem-vindo. Meu nome é Elton Júnior, sou psicólogo clínico, especialista em tratamentos dos transtornos de ansiedade e transtorno de pânico. Tenho pós-graduação também em psicologia existencial, fenomenológica e humanista. E nós estamos trabalhando aqui, nós estamos fazendo aqui o nosso curso de psicopatologia. E nós estamos trabalhando o livro do Paulo Dal Galarrondo, famoso livro do Paulo Dal Galarrondo, Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. Então, hoje nós vamos começar a segunda parte, a parte 2 do nosso livro, né, que a gente vai começar a ler, fazer uma investigação, né, mais psicopatológica, né, de como é que eu faço isso, como é que eu faço essa investigação, chega uma possibilidade de diagnóstico, então como é que isto é possível. Então, nós vamos tratar destes assuntos aqui para frente. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva neste canal. Se você ainda não deu like no vídeo, dê o like no vídeo. E se você ainda não ativou o sininho, ative o sininho para ficar por dentro de todas as notificações aqui do nosso canal. Lembrando que às segundas-feiras nós estamos com o grupo de estudos em logoterapia e análise existencial. Então, se você tem interesse em logoterapia, atualmente é o que estamos trabalhando lá. Né? Não sei se, quando você estiver assistindo esse vídeo, se ainda estaremos com os vídeos da logoterapia nas segundas-feiras, né? Bem provável que sim. Mas, se tiver interesse em logoterapia, vá lá às segundas-feiras e assista logoterapia. Bom, então, como você talvez já saiba, eu compartilho sempre a tela e eu faço a leitura do texto, né? Eu tento não comentar muito, às vezes eu acabo comentando, mas eu faço sempre a leitura do texto. Eu não estou resumindo o livro para você, né? Então, se você deseja um resumo de livro, este, infelizmente, não é o seu lugar. Então, let's bora. Você já está vendo aí a minha tela. E vamos começar, portanto, a parte 2 do nosso livro do Paulo Dal Galarrondo. Avaliação do paciente e funções psíquicas alteradas. Então, vamos embora, que essa parte aqui é bem bonitinha. Bom, e aí ele já chega aqui no capítulo 8. Vou pegar meu cafezinho, esteja servido. E ele já começa o capítulo 8 citando Aristóteles. E essa citação do Aristóteles está no livro da Metafísica. Né? Metafísica, o livro alfa da Metafísica, tem essa citação aqui do Aristóteles. Todos os homens, por natureza, desejam conhecer. Todos os homens, por natureza, desejam conhecer. Avaliação psicopatológica. A avaliação do paciente em psicopatologia é feita principalmente por meio da entrevista. Aqui, a entrevista não pode, de forma alguma, ser vista como algo banal, um simples perguntar ao paciente sobre alguns aspectos de sua vida. Junto com a observação cuidadosa do indivíduo, ela é, de fato, o principal instrumento de conhecimento da psicopatologia. Então, nós temos duas coisas importantes aqui, dois argumentos importantes aqui. Né? O primeiro deles, ele está dizendo o quê? Que é a observação cuidadosa. Então, a observação cuidadosa é um dos elementos principais, né, para se chegar aqui a um diagnóstico, para fazer a observação da psicopatologia. E além dessa observação cuidadosa,
nós temos o quê? Nós temos a entrevista. Nós temos a entrevista como outro instrumento principal para se chegar ao psicodiagnóstico. Então, nós temos vários profissionais que falham essas duas coisas, na observação cuidadosa e na própria questão da entrevista. Nós podemos conversar aqui mais sobre entrevista psicológica, como fazer, essas coisas todas, né? Tem um livro que eu indico e eu gosto muito dele. Que é o psicodiagnóstico do Roots, tá bom? Né? Então lá tem alguns artigos, tem bons artigos sobre entrevista, sobre esse processo psicodiagnóstico, tá bom? Eu até tenho esse livro, posso até fazer depois aí um estudo mais aprofundado desse livro, né? Também seria uma boa a gente colocá-lo aqui. Então, duas coisas: observação cuidadosa e entrevista. Por meio de uma entrevista realizada com arte e técnica, o profissional pode obter informações valiosas para o diagnóstico clínico, para o conhecimento da dinâmica afetiva do paciente e o que pragmaticamente é mais importante para a intervenção e o planejamento terapêuticos mais adequados. Então a gente tem aqui um destaque para esse binômio, não é binômio, né? Para esses dois elementos aqui, arte e técnica, tá bom? A arte envolve o teu improviso enquanto entrevistador, a tua criatividade enquanto entrevistador. A técnica diz de recursos técnicos que podem te dar um suporte para fazer a entrevista. O profissional inexperiente, ele tende a ficar na técnica, como eu já comentei algumas vezes aqui no nosso curso de psicopatologia, né? Então, o profissional inexperiente, ele tende a se prender a perguntas, a entrevistas estruturadas, fechadas, porque ele tem uma insegurança interna. Então, quanto mais inseguro for, menos criatividade, né, menos improviso, né, menos adaptação e flexibilidade aquele profissional terá. Aquele profissional que investiga, que faz a entrevista, terá. Então, é muito importante você estar de olho nesses dois elementos, né? Quando é necessário ficar preso à técnica, a um sistema estruturado, fechado, e o quanto é necessário ter um improviso, ter uma flexibilidade, uma adaptabilidade à pessoa que está ali na sua frente, ao cliente que está ali à sua frente. Então, essa proporcionalidade é adequada segundo a experiência do profissional e segundo a necessidade da pessoa, né? Então, quanto mais experiente for o profissional, melhor ele vai conseguir proporcionalizar isso, quantificar isso, jogar mais para um lado ou mais para o outro, verificar essas necessidades. Agora eu tenho uma necessidade mais técnica, agora eu tenho uma necessidade mais criativa, mais artística. Então, essa dimensionalidade se dará a partir da experiência profissional. Então, naturalmente, uma pessoa, um profissional que é inexperiente, que está começando agora, naturalmente, ele vai apelar mais para a tecnicidade. Extrair um conhecimento relevante do encontro com o paciente e, nesse encontro, agir de forma útil e criativa
Eis um dos eixos básicos da prática profissional em saúde mental. A entrevista psicopatológica permite a realização dos dois principais aspectos da avaliação. Então, nós temos dois aspectos da avaliação psicopatológica. Quais são esses dois aspectos? A anamnese é o primeiro aspecto e o exame psíquico é o segundo aspecto. O que é a anamnese? A anamnese é o histórico dos sinais e dos sintomas que o indivíduo apresenta ao longo de sua vida, seus antecedentes pessoais e familiares, assim como de sua família e meio social. Então, é o histórico, né? Você vai perguntar, né? Você vai investigar sobre esse histórico de sinais. Então, a pessoa chega e diz assim: Otton, eu tenho ansiedade. A anamnese vai ser o quê? O que seria essa ansiedade? O que você sente? Ah, eu tenho uma palpitação, eu fico suando demais, eu fico com um aperto no peito. Ok, sinais. Desde quando você sente isso? Desde quando tu percebe que sente isso? Ah, eu percebo que eu sinto isso há 6 meses, de 6 meses para cá, então eu percebo que esses sinais têm aparecido. Opa, show de bola. Essa é a anamnese, o clássico. Então, geralmente, os profissionais eles têm essa tendência. Então, isso é a anamnese. 2, exame psíquico, também chamado de exame do estado mental atual. E aí, o exame psíquico, nós vamos avaliar algumas funções, seja por observações, seja por questionamentos, né? Às vezes por perguntas fechadas, às vezes por algum tipo de teste, né? Que a gente vai falar mais para frente, né? Então é o exame do estado mental atual. Tipo, a pessoa ela está orientada, ela consegue saber o nome dela, ela sabe que dia é hoje, ela não sabe que dia é hoje, né? Então esse é o exame psíquico. Então, na entrevista psicopatológica, nós temos esses dois aspectos que são fundamentais na avaliação psicopatológica. Apresentam-se, a seguir, alguns dos aspectos considerados mais relevantes sobre a técnica de entrevista em psicopatologia. Avaliação física. Então, aqui ele vai trazer alguns aspectos para você ficar observando. Avaliação física. A avaliação da saúde física do paciente com transtorno mental é um aspecto fundamental da avaliação global do indivíduo, inclusive para a psicopatologia. Aqueles com transtornos mentais graves, TMGs, apresentam doenças físicas bem mais frequentemente do que a população geral. Então, isso aqui é um dado importante. Então, pessoas com transtornos mentais graves, geralmente, né, elas apresentam doenças físicas de maneira muito mais frequente do que a população geral. Então, é um dado que você precisa observar, gerar essa observação aí. Isso ocorre em associação a um enfrentamento de múltiplas barreiras para o acesso ao cuidado apropriado em saúde física. Essas combinações têm como consequência a mortalidade precoce das pessoas com transtornos mentais graves. Esses indivíduos têm uma expectativa de vida reduzida em 15 a 20 anos em comparação com a população geral. Né? Então, a gente tem um agravamento aqui no que diz respeito a doenças físicas. Tanto ao acesso como ao próprio cuidado, né? Isso acaba colocando aí em risco a vida da pessoa que sofre com transtorno mental grave. As condições, os riscos e as doenças físicas mais frequentes em pessoas com transtorno mental grave são diabetes tipo 2, resistência à insulina,
dislipidemia, doenças cardiovasculares, hipertensão, arritmia, neoplasias malignas, HIV/AIDS, hepatite C, osteoporose, hiperprolactinemia, obesidade, tabagismo, uso de álcool e de outras substâncias e efeitos colaterais dos psicofármacos. Né? Então aqui a gente tem um clássico, um conjunto clássico de doenças que estão muito frequentes em pessoas com transtorno mental grave. Portanto, o exame físico do paciente com transtorno mental é muito importante. Ele não difere em essência daquele que deve ser feito em indivíduos sem patologias mentais. Entretanto, deve-se ressaltar que, apesar desse aumento na frequência de doenças físicas em pessoas com transtorno mental grave, as patologias físicas são subdiagnosticadas, não sendo adequadamente reconhecidas e tratadas nesses pacientes. Algumas das causas dessas falhas são: lembre-se que a gente está sempre falando de uma unidade biopsicológica, né? Então é muito importante. Se o psiquiatra não dá essa atenção, e a pessoa já passou por um psiquiatra, né, o psicólogo ele deve dar essa atenção. Você não vai chegar, né, e vai simplesmente descartar o psicólogo barra terapeuta, né? Você não vai simplesmente descartar a questão da saúde física. É muito importante você sempre fazer esse tipo de investigação, ter o mínimo de atenção ali para fazer essa investigação. Então vamos lá, por que que existem algumas falhas? O clínico geral, o médico não psiquiatra de forma geral, tende a não examinar adequadamente o paciente com transtorno mental grave, pois ele não é o seu paciente, é apenas do psiquiatra ou psicólogo. Tá? Então, transtorno mental grave, chega lá ah, numa urgência e emergência, o profissional, beleza, identifica ali uma ansiedade, crise de ansiedade, não sei o quê, já encaminha, não faz investigação nenhuma e o psiquiatra ou o psicólogo que se viram para fazer isso. O psiquiatra não realiza exame físico do indivíduo, pois não se considera médico do corpo, mas especialista da mente ou médico exclusivamente do psiquismo, né? Aí aqui a gente tem um problema da ciência moderna, que é a particularização do conhecimento, né? Cada vez mais a pessoa mais específica, então ela procura especialidades, né? Então isso acaba gerando uma visão reducionista da própria pessoa. O Viktor Frankl, por exemplo, ele bate muito nisso, nesse reducionismo, né? Então, nós estamos na era dos especialistas. Então, quanto mais especialista for, maior a chance de você ser reconhecido. Só que qual é o problema disso? É que você reduz também o próprio fenômeno, você reduz a própria pessoa humana. Ora, já é extremamente difícil a gente conseguir abarcar, lidar com todos os desafios da pessoa humana, né? Avalie quando a gente começa a reduzir cada vez mais a pessoa humana à mera especialidade, né? Então, ao eu ia falar ao se consultar, né, como se você fosse um leigo, mas pelo fato de você ser terapeuta, né, de você ser psicólogo, então é muito importante você ter essa percepção de que você está lidando com uma pessoa que é uma unidade. Não caia na ignorância de, eu sou psicólogo, eu vou lidar aqui com técnicas da TCC, eu vou lidar aqui com a minha abordagem psicanalítica, eu vou lidar aqui com questões de sentido da vida, e eu não vou estar nem aí para que essa pessoa faz por cuidado que ela tem com a sua própria saúde física. Então, isso é um erro. E isso é um ranço, infelizmente, do cientificismo moderno. Então, a gente está ali se especializando cada vez mais e se esquecendo da totalidade da vida humana. Ok. Ponto 3. Os pacientes com TMG têm dificuldades em acessar serviços gerais de saúde. Estas podem decorrer da desorganização comportamental, dificuldades cognitivas ou inibição em decorrência de sintomas mentais, como ideias paranoides, depressão, baixa autoestima, assim como o desgaste da família
e, consequentemente, descuido com a saúde do familiar com TMG. Né? Então, nós temos uma desordem generalizada. Né? Então, isso daqui é importante a gente levar em conta, porque geralmente isso acontece, sabe? Geralmente a pessoa com um transtorno mental grave, ela tem toda uma vida desordenada. Ela não tem só o transtorno mental grave. Ela tem toda uma desordenação de vida. Então ela tem uma vida completamente desorganizada. Cuidado com o corpo, ela não faz uma atividade física, dificilmente ela tem uma alimentação, dificilmente ela mantém uma rotina. Então tem uma desorganização generalizada, por isso que muitas vezes é desafiador trabalhar com um transtorno mental grave, né, justamente porque existe uma desorganização, uma desordem generalizada, e não só uma desordem dos sentimentos, não só uma desordem do psiquismo. Os pacientes com TMG podem ter dificuldades em comunicar objetivamente suas queixas somáticas. Os indivíduos com TMG podem não ser adequadamente ouvidos pelos médicos em geral, pois o estigma de louco, de doente mental ou de paciente psiquiátrico, às vezes, infelizmente, invalida suas queixas somáticas para quem as ouve. Né? Então, está lá a pessoa narrando, dizendo que está sentindo X, Y, Z, e o profissional que está ouvindo, fazendo pouco caso. Eu acho que não é isso não, porque é doido, né? Então, isso daí não sabe o que está sentindo, vou deixar quieto esse negócio. Há considerável preconceito contra pessoas com TMG em muitos serviços de saúde geral, de especialidades médicas, impedindo que essas pessoas recebam os cuidados devidos em saúde física. Né? Então, particulariza-se muito. Quando eu estudava, fazia faculdade, eu fui fazer estágio em saúde mental, então a gente estava dando uma disciplina de saúde mental, e fui fazer estágio em uma clínica psiquiátrica daqui da minha cidade, né? Uma clínica, não é particular, né? Uma clínica do estado, do governo. E é uma das clínicas clássicas aqui da cidade. E lá, até que tinha até que um cuidado mínimo ali de uma atividade de terapia ocupacional, de TO. Mas era somente isso. E, cara, eu lembro que foi assim, extremamente traumático no sentido de atuação, principalmente do psiquiatra à época lá. Então, geralmente eles fazem o quê? Uma vez na semana, eles têm umas reuniões para ver a evolução do paciente. Eu não sei se ainda é assim. Isso foi em 2012, mais ou menos, 2011, 2012. Mas olha só, a gravidade do negócio. Então, nós temos lá pacientes com transtornos mentais graves, né, psicóticos, a maioria deles, e dependentes químicos. Então, é o público básico lá dessa clínica. E à época, então, a gente tinha uma psiquiatra daqui da cidade, já bem antiga, né, uma das mais antigas daqui da cidade. E então ia fazer a reunião, que eles chamavam de reunião multiprofissional. Então sentava a psiquiatra, sentava o psicólogo, sentava o fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, os enfermeiros, né, nutrição. Então toda a equipe multi sentava para fazer a evolução dos pacientes. Então era uma sala, mais ou menos ali com umas 40 a 50 pessoas, muita gente, muitos pacientes. A equipe ali, uns 7 profissionais. Só que a reunião era conduzida basicamente pela médica psiquiatra e pela enfermagem, pela enfermeira-chefe, que fazia ali a avaliação junto com a médica psiquiatra das medicações. E a médica psiquiatra, então, ela
ela chegava lá e o paciente vinha com a queixa, falava assim: doutora, a senhora passou medicação tal, 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 pô, eu não estou sentindo isso, e eu não estou sentindo isso, eu estou percebendo que está pesando muito, eu estou percebendo que eu estou mais assim, mais assado, cozido, frito. E ela, extremamente ignorante, dizia só assim: quem é a médica aqui sou eu é que sou a médica, né? Você não sabe de nada. Mas doutor, eu estou sentindo isso. Não, eu é que sou a médica. Quando for para diminuir a dosagem, sou eu que vou decidir. Extremamente ignorante, extremamente ignorante. E a gente tinha toda uma equipe multiprofissional subserviente a essa médica psiquiatra. Ela é doida. Psiquiatra aí completamente incompetente. E a gente vai lá, todo mundo estagiário, estudante, junto com a professora, a gente começa a presenciar esse tipo de situação. E o psicólogo, na época, maravilhoso, maravilhoso psicólogo, ele nem participava das reuniões. Né? Falou: vocês viram aquilo ali? Eu não participo dessas reuniões porque não faz sentido eu participar dessas reuniões. Essa foi a abordagem mais adequada? Não sei, né? Ele poderia combater, contrariar a médica psiquiatra no momento da reunião? Talvez sim, né? Se fosse eu, talvez eu faria isso. Chegaria lá na reunião e falar: não, mas é assim, não, mas é essa. Eu ia combater mesmo, posicionar ali e tal. Né? Mas ele não, ele resolvia se abster. Olha, não participo e a minha ausência, ela diz muito, né? Na cabeça dele, a ausência dele dizia muito ali nas reuniões, mas de verdade é um protesto que, não sei, enfim, era uma abordagem ali, uma decisão dele em relação a isso. Mas a gente tinha, assim, esse tipo de cena, esse tipo de cuidado, né, esse tipo de ignorância de uma profissional em saúde mental. Esse daqui de São Luís, não sei se você já teve algum relato assim, ou se você já presenciou algum tipo de, alguma situação parecida. Né? Mas teve um outro dia também, numa próxima semana, nós estamos lá e um paciente chega e fala: doutora, eu posso falar com a senhora? Quase eu falo o nome dela. Doutora, eu posso falar com a senhora? Diga. Geralmente eles levantavam assim, aí ele foi, levantou e chegou perto dela. E aí, nisso que ele chegou perto dela, ela surtou. Ela gritou: ai, não me trisca, não chega perto de mim. E ele: não, doutora, eu quero só mostrar aqui um negócio. Não, chega para lá, não me toca. Então, uma situação assim extremamente complicada, que infelizmente ainda é realidade dentro de um sistema público de saúde e tudo mais. Né? Se tu trabalhar principalmente com o sistema público, né, é provável que você ainda tenha esse tipo de experiência. É mais difícil você encontrar isso no consultório particular, mas ainda acontece. Né? Também tenho relatos de psiquiatras que surtaram, né? Já tive relato de psiquiatra, eu tô de psiquiatra que ficou com ciúme, né, do paciente, porque eu falei algo, eu dei uma orientação A, psiquiatra na hora deu uma orientação B, paciente: ah, doutora, mas, né, o Otton, né, o paciente até me chamava de doutor Otton. Ah, mas o doutor Otton me disse para fazer tal coisa. Cara, a psiquiatra surtou. Que doutor Otto, que, rapaz? Que tá dizendo para fazer esse negócio aqui sou eu. Esquece do doutor Otto. Ah, não, mas eu confio mais no doutor Otto que na senhora. Eita, velho. Aí foi confusão. Né? Então, nós temos esse tipo de situações, né? Anedotas aí da saúde mental, né? Mas eu falei isso, né, só para ilustrar aqui o ponto da Olga Larrondo, quando ele disse que muitas vezes o profissional, ele não ouve e a gente tem uma dificuldade do sistema de acesso a esse profissional. Então, vamos continuar aqui. O exame físico do paciente com transtornos mentais, diferentemente do
que alguns supõem, quando realizado de forma adequada, pode ser um excelente instrumento de aproximação afetiva, principalmente com indivíduos muito regredidos, inseguros e mesmo psicóticos. Ser examinado respeitosamente pelo médico pode, inclusive, transmitir segurança e confiança a muitos pacientes. Isso daqui é uma chave importante. O médico deve saber lidar, ou pelo menos buscar aprender a lidar, com possíveis aspectos paranoides e eróticos que, eventualmente, podem emergir em alguns indivíduos, quando tocados e apalpados pelos seus médicos. Então, isso aqui é muito importante, né, de ser pontuado, né, algo extremamente relevante. Isso em psicoterapia, né, uma contratransferência, uma transferência, na verdade, em psicoterapia, e aí a gente tem, em alguns casos, transferência erótica mesmo, então isso deve ser levado com muito cuidado pelo profissional, né, muito cuidado pelo profissional. Então, eu já tive situações de transferência erótica, né, então, o paciente, em função do caráter da relação, né, ela se abrindo, sentindo confiança, compartilhando, né, eu tentando entender, fazendo a escuta empática, tudo isso. Então isso acaba gerando, né, de algum modo, por demanda da própria paciente, né, isso acaba gerando ali uma transferência erótica, e o profissional ele precisa ter muito cuidado nesse manejo, né, aí precisa haver uma maturidade do profissional para não se envolver emocionalmente, nem nada disso, tá? Precisa ter muito cuidado nesse sentido, porque aqui a gente acaba entrando em personalidades que são más, né, em médicos que abusam dos pacientes, justamente por conta dessas situações e de outras mais, né? Assim, ao tratar qualquer pessoa com transtorno mental, sobretudo grave, é preciso lembrar da possibilidade de doenças físicas. Tais pacientes devem ser examinados do ponto de vista somático, além da anamnese e exame físico, por meio da semiologia armada, exames laboratoriais e de imagem. Então, isso aqui é um recurso importante. Sempre pergunte para o seu paciente como é que estão os exames laboratoriais, vitamínicos, se tem acompanhamento com endocrinologista, com clínico geral, sempre é muito importante. Né? Para mulheres, se tem acompanhamento com ginecologista, com endocrinologista, justamente para ver questões hormonais. Então, isso daqui é extremamente importante. Um relato aqui de caso rápido. A pessoa apresenta uma ansiedade generalizada, uma paciente que eu atendi, ansiedade generalizada com características obsessivas compulsivas. Não tinha um toque, né, mas tem características obsessivas compulsivas, né, traços ali obsessivos compulsivos. E uma certa medida do acompanhamento, se sentindo extremamente irritado e tudo mais. Bom, bora ver, né, como é que vai evoluir esse humor aí, tem alguma associação e tal. Beleza, não, nenhuma evolução. Então bora fazer o seguinte, vai no endocrinologista, faz uma investigação e vê se tem alguma coisa aí hormonal. Fez, resultado, alteração hormonal, endocrinologista tentou com medicação, transformou a mulher. A mulher chegou outra pessoa. Meu Deus, essa medicação mudou meu humor e tudo. Né? Então, uma intervenção hormonal, né? E ali no caso dela tinha uma alteração do funcionamento da tireoide dela, né? Então, isso acaba influenciando diretamente no humor, né? Aqui embaixo, avaliação neurológica. A avaliação neurológica do paciente com transtorno mental é, de modo geral, semelhante à da clientela em geral. Alguns pontos, no entanto, devem ser aqui lembrados. A avaliação neurológica depende de anamnese bem colhida e de exame neurológico objetivo, que, bem realizado,
visa identificar topograficamente uma possível lesão ou disfunção do sistema nervoso central e ou periférico. Deve-se lembrar, entretanto, de que muitas afecções neuronais responsáveis por quadros neuropsiquiátricos, embora presentes e clinicamente significativas, não produzem sintomas localizatórios. Em muitos casos, ainda que haja lesão ou disfunção neurológica, não se identifica um sintoma ou sinal que indique lesão com topografia cerebral localizada. Então, aqui a importância de fazer essa investigação neurológica, né? Essa investigação topográfica, né? Para ver alguma disfunção, alguma sequela. Isso é muito importante para a associação ali de determinados quadros. Uma pessoa, por exemplo, com uma sequela de AVC, né? Uma pessoa com uma neurotipia. Então, esses exames, eles são importantes para fazer, para se ter esse tipo de percepção e a associação com algum sintoma. A avaliação neurológica baseia-se sobremodo no exame neurológico. Neste, a presença de sinais neurológicos claramente patológicos, como o sinal de Babinski na síndrome piramidal, e a assimetria são aspectos muito relevantes. O médico sempre deve estar atento à assimetria da força muscular dos membros, dos reflexos miotáticos profundos e musculocutâneos superficiais. Igualmente, deve pesquisar de forma cuidadosa as diversas alterações sensitivas, tátil, dolorosa, vibratória, térmica. De particular importância em neuropsiquiatria são alguns sinais e reflexos neurológicos, dito primitivos, indicadores de lesão cerebral, cortical difusa, encefalopatia ou lesões corticais frontais difusas, sem que haja necessariamente outros sinais localizatórios. São os seguintes os reflexos primitivos. Reflexo de preensão, grasping ou grasp reflex, é a resposta de flexão dos dedos evocada pelo contato rápido de um objeto, uma espátula ou indicador examinador, com a região palmar ou plantar do paciente, respondendo com este movimento involuntário de propensão. O grasping é considerado uma manifestação motora primitiva, pois é observado em recém-nascidos e lactentes. Em adultos, o reflexo de preensão tem importante valor diagnóstico, sendo bilateral, é muito sugestivo de lesão ou disfunção frontal ou de sofrimento cerebral difuso, encefalopatia. Sendo unilateral, localiza a lesão na área 6 de Brodmann contralateral. O grasping é o mais significativo dos reflexos primitivos. Reflexo de sucção trata-se de uma resposta primitiva à estimulação da região perioral com uma espátula, na qual a protusão dos lábios, desvio para o lado estimulado e movimentos de sucção. Esse reflexo pode ocorrer em lesões frontais, mas também em encefalopatias difusas. Reflexo orbicular dos lábios, a percussão da área acima do lábio superior na linha média pode produzir a projeção reflexa dos lábios para frente. A compressão dessa área pode desencadear uma clara projeção dos lábios, como se o indivíduo fizesse um bico ou focinho. Embora menos específico que o grasping e o reflexo de sucção, o reflexo orbicular dos lábios e o snout reflex podem ser indicativos de dano cerebral difuso. Reflexo palmomentual pelo estímulo cutâneo da eminência tenar da mão, pode-se observar no queixo do paciente a contração do pequeno músculo do mento ipsilateral e sua elevação e, eventualmente, a elevação do lábio inferior ipsilateral, a mão estimulada. Esse reflexo pode ser observado em idosos e indivíduos com lesões piramidais e em quadros encefalopáticos difusos. Então, aqui há alguns recursos que você pode
buscar aí, inclusive na internet, como faz esse negócio aí, para poder você, caso necessário, né, se necessário, dependendo aí da tua atuação, do teu contexto, conseguir fazer uma investigação. Para uma revisão sobre exame neurológico, sugerem-se, por seu aspecto didático, os excelentes livros Propedêutica Neurológica Básica, de Savinto, a neurologia que todo médico deve saber, de Nitrini e Bacheste. E Semiologia Neurológica, de Martins Júnior e colaboradores, 2017. Um texto mais antigo, porém clássico, muito recomendado, é o De Jong's The Neurologic Examination, de Harrer, 1992. O exame neuropsicológico é considerado parte importante da avaliação psicológica, psicopatológica, tanto em psiquiatria como em psicologia clínica e em neurologia. Quadro 8.1. Neste sentido, indica-se o livro clássico da área, de autoria de Lesac e colaboradores, 2012. Exame neurológico: fáceis, atitude, marcha, equilíbrio. Nervos cranianos 2, 3, 4 e 6, campo visual, reflexo pupilares, parará, parará, parará. Beleza. Então aqui, caso você perceba, né, aqui depende muito, tá bom? É um repertório que você pode ter, tá bom? Mas depende muito, muito mesmo do tipo de atuação, do teu contexto, né, de atuação, tá bom? É muito importante você saber, por exemplo, algum exame neurológico no que diz respeito a AVC, tá bom? Então, eu estou atendendo uma pessoa, de repente ela apresenta um tipo de sintomatologia XYZ estranha, eu vou dizer que é crise de ansiedade logo ou não. Pô, então, é bom você ter esse tipo de recurso para poder você, dependendo do teu contexto, você conseguir utilizar. Avaliação psicológica ou psicodiagnóstico. Deixa eu ver aqui se dá. Acho que dá tem muita página, né? Ah, não, tá acabando. Então vamos lá. A área desenvolvida pela psicologia clínica, denominada psicodiagnóstico, representa de fato um importante meio de auxílio do diagnóstico psicopatológico. Embora haja contribuições desta área a quase todos os aspectos da psicopatologia, os testes de personalidade, inteligência, cognição social, atenção, memória, além dos rastreamentos, screening para organicidade, são os mais utilizados na prática clínica diária, para a revisão destes testes psicológicos sobre personalidade, inteligência, cognição social, ver os capítulos respectivos. Sempre que possível, a avaliação psicológica, com os melhores instrumentos disponíveis para o psicodiagnóstico e feita por profissionais bem capacitados, deve ser um fundamental complemento à avaliação clínica psicopatológica. Então, tem profissional que trabalha somente com entrevista, né? Então, são recursos, né? Então, se a gente tem instrumentos na psicologia, né, que fazem esse tipo de avaliação, por que não utilizá-los no teu próprio serviço? Exames complementares. Os exames complementares laboratoriais, neurofisiológicos, de neuroimagem, são também um auxílio fundamental ao diagnóstico psicopatológico, particularmente na detecção de disfunções e patologias neurológicas e sistêmicas que produzem síndromes e sintomas psiquiátricos. Os exames laboratoriais de sangue, urina e fezes, assim como as biópsias e as diferentes avaliações da patologia clínica, devem ser sempre utilizados de acordo com a boa prática médica geral. São de particular importância na prática clínica diária,
pela frequência com que as alterações correspondentes são encontradas. Hemograma completo, glicemia. Esse aqui, da paciente que eu falei ainda agora, né, foi o TSH, esse bem aqui, ó, esse bonequinho aqui, ó. Hormônio tireoestimulante, creatinina, dosagem de vitamina B12 e vitamina D, sorologia para luz, hepatites, HIV e AIDS. A avaliação do líquido cérebro-espinal é um exame relativamente barato e que fornece muitas informações valiosas ao profissional em encefalites, doenças inflamatórias, neoplasias, infecções do sistema nervoso central, etc. Mas que, infelizmente, é com frequência negligenciado na psiquiatria. O eletroencefalograma, EEG, por sua vez, é bastante útil no diagnóstico diferencial dos quadros confusionais agudos, delírio, na classificação das diferentes formas de epilepsia e como parte da avaliação dos transtornos do sono, polissonografia. Já os exames de neuroimagem estrutural e funcional, tomografia computadorizada, ressonância magnética estrutural e funcional e perfusão sanguínea cerebral por meio de tomografia computadorizada por emissão de fóton único, são instrumentos sofisticados de grande auxílio para o diagnóstico diferencial em psicopatologia, para orientação em neuroanatomia e para avaliação de neuroimagem, tendo sido incorporados à prática psiquiátrica diária. Não é do escopo deste livro, entretanto, apresentar em detalhes as indicações e as alterações encontradas nesses exames. Para isso, há bons textos de neurologia geral e obras especializadas em neuroradiologia. Então, aqui ele faz a indicação, ele dá uma introdução da importância, né, que gera uma conscientização para o terapeuta, da importância da investigação desse tipo de investigação. Né? Então, é importante você acabar criando uma cultura dentro da tua profissão, dentro da tua atuação, para esse tipo de investigação. Ok? Então, no próximo, nós vamos falar sobre a entrevista com o paciente. Tá bom? Então, se esse vídeo fez sentido para você, já deixa o teu like aí, já deixa o gostinho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, porque isso ajuda nas métricas aqui no YouTube, tá bom? Beijinhos e até o nosso próximo encontro, em que vamos trabalhar o capítulo 9, a entrevista com o paciente. Tchau, tchau, e até o próximo encontro.